A paz do Senhor, irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma celebração da nossa Igreja Missionária online. Nesse momento, cada um na sua casa, adorando ao Senhor. Não podemos estar juntos no templo, né? Estamos morrendo de saudade, mas eu creio que logo tudo isso vai passar, porque o nosso Deus está cuidando de tudo, Ele sabe o momento certo e por enquanto tem que ser assim, né? Que possamos aproveitar esse domingo, que possamos aproveitar esse momento e celebrarmos a Deus da mesma maneira como se estivéssemos lá na igreja. Reúna sua família, chama todo mundo, vamos orar ao Senhor, louvar ao nome dEle, amém? Feche os seus olhos nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer, meu Deus, por mais esse dia, queremos te agradecer pela nossa vida, queremos te agradecer porque o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de tudo. Que o Senhor nessa hora, Senhor, venha visitar cada irmão, a cada lar e que possamos, Senhor, num só espírito, em comunhão, juntos, adorar e bendizer o teu nome, Senhor. Nós sabemos que o Senhor está cuidando de tudo, que tudo tem um propósito debaixo do céu. Seja feita a tua vontade, meu Deus, e cuida de cada um de nós. Que possamos, Senhor, jamais perder a nossa fé e a nossa confiança. Obrigada, meu Deus, e receba a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar ao nome do nosso Deus nessa hora, amém? Amém. Ao que tem fome, Ele é o pão da vida. Ao que tem sede, Ele é a água viva. Ao aflito, Ele é a paz que excede o entender, Ao perdido, Ele é a luz do mundo. Ao enfermo, Ele é a própria cura. Ao cativo, Ele é o libertador de Israel, Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nós, esperança da glória. Aleluia, Deus. Ao perdido, Ele é a luz do mundo. Ao enfermo, Ele é a própria cura. Ao cativo, Ele é o libertador de Israel, Cristo em nós, esperança da glória. 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 Aleluia, Deus, nós te adoramos, nós te exaltamos, Senhor. E o mundo saberá que és Deus, apesar
mas através de mim. E o mundo saberá que és Deus, apesar de mim, mas através de mim. E o mundo saberá que és Deus, apesar de mim, mas através de mim. E o mundo saberá que és Deus, apesar de mim, mas através de mim. Cristo em nós, esperança da glória. 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 Aleluia, Deus. Se eu apenas te tocar, um milagre viverei em minha vida. Minha fé vai me levar onde o impossível torna-se real. Meu milagre vim buscar, só você pode mudar minha história. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama, que me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Aleluia, Deus. Nós te adoramos e te exaltamos, Senhor. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama, que me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei,
amor me alcançou, minha fé me salvou. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Queremos te entregar o nosso melhor, Senhor. Aleluia, Deus. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança, é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo do santo. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança, é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo do santo. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Aleluia, Deus. Glorifique o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero vestir
roupas da santidade e mergulhar no Santo do Santo. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está me acompanhando aí do seu smartphone, você que está me acompanhando da tua casa, eu quero mais uma vez compartilhar a palavra de Deus contigo e dizer para você que é um privilégio poder estar compartilhando contigo neste momento tão difícil, né? Na realidade, se você observar, é a forma a qual Deus está nos proporcionando para conhecer um pouco mais, para falar um pouco mais do Evangelho dele, para atingir mais pessoas que de repente talvez não venham até mesmo há um tempo para assistir um culto, e isso é muito especial. Olha, não se engane, Deus está cuidando de cada um de nós. Hoje eu quero falar com você sobre algo diferente. Nos últimos tempos a gente tem falado muito sobre a crise pela qual nós estamos passando, pelo momento pelo qual nós estamos passando, e eu até acredito que é difícil nós não falarmos sobre isso, porque quando falamos podemos falar também sobre a esperança que o Evangelho nos proporciona, mas especificamente entre o assunto que eu vou tratar hoje, eu quero falar um pouco mais sobre o dia que nós comemoramos hoje. Hoje nós comemoramos o Dia das Mães. É um domingo muito gostoso, você já deve ter almoçado com a sua mãe ou talvez tomado café com ela, e você sabe o quanto que é bacana, o quanto que é interessante, o quanto que é precioso esse momento que nós temos com as nossas mães, principalmente aqueles que não podem ter porque estão longe, porque estão em isolamento social, ou talvez porque não tenha mais a sua própria mãe. Então eu quero mostrar a minha gratidão, o meu carinho, o meu respeito a todas as mães que estão assistindo, a todas as mães que estão me ouvindo agora, pois eu enxergo que essas mães, elas têm um lugar de importância, um lugar especial dentro do reino de Deus, dentro da cultura cristã. Ser mãe é ser bênção de Deus. É ter bênção, é viver a bênção de Deus, é poder dar à luz a uma nova criatura, é ter o privilégio de Deus, de ter um filho nos braços, dizer assim, olha, esse foi feito, foi criado dentro de mim, Deus fez um milagre dentro de mim. E existe uma mãe que eu respeito muito e que eu quero falar sobre ela hoje, nos termos bíblicos das Escrituras. Na minha opinião, é uma das mães mais significativas relatada nos escritos bíblicos. O nome dela é Maria, também conhecida como Mãe de Jesus, como Maria de Nazaré. Maria é uma mãe privilegiada, ou foi uma mãe privilegiada, e não deixa de ser, né? Ela é uma mãe privilegiada, e eu quero destacar alguns fatores da vida dessa mulher, alguns exemplos que ela mesma deu a cada um de nós através dos relatos escritos que podem edificar a nossa vida. Maria, ela é respeitada pela maioria das ramificações religiosas e às vezes ela acha repúdio dentro do próprio cristianismo. Maria, ela é uma mulher que ela foi escolhida por Deus, ela ousou dizer sim para Deus. Ela ousou dizer sim para a escolha que Deus havia feito. Se por algum lado, ou por um lado, ela é idolatrada, e eu não quero chegar neste ponto, não vou discutir sobre isso, por um outro lado também pessoas a repudiam, a ignoram até mesmo a importância que ela tem dentro do contexto bíblico. Mas Maria, de uma certa forma, ela é significativa para cada um de nós dentro do contexto cristão. A história dela é significativa dentro do contexto cristão. Então, antes de falarmos de Maria, antes de você desligar a sua telinha, antes de entrarmos numa questão crítica a respeito do assunto, é importante nós ouvirmos que existem coisas que nós não podemos negar. Primeiro, Deus escolheu Maria. Deus escolheu Maria. E quem sou eu para questionar a escolha de Deus? Segundo, Deus chamou Maria e Maria respondeu positivamente. Na realidade, irmãos, se nós formos olhar, muitas vezes nós vemos
a ausência desse chamado positivo nos nossos dias, e para Maria isso não foi um problema. Ela realmente respondeu positivamente sim para Deus. Deus vocacionou Maria para ser a mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem sou eu para questionar isso? Se Deus escolheu, Ele tinha motivos para isso. Deus confiou não apenas o fato dela ser mãe, porque Ele poderia tirá-lo dos braços de Maria e fazer como aconteceu com Moisés, colocar nos braços de um rei, de um príncipe, mas Deus não fez isso. Deus, ele confiou a Maria o cuidado pela educação do menino, do adolescente e do jovem Jesus. Talvez as primeiras palavras a respeito dos dogmas de fé escutadas por Jesus foram ditas por Maria, ou talvez pelo seu esposo. Maria sempre esteve ali. Ela está longe de ser a mediadora entre nós e Jesus, mas ela está muito perto de nos ensinar com a sua própria vida exemplos de obediência, exemplos de determinação, exemplos de devoção à causa de Cristo e ao Senhor e Salvador Jesus, que é o nosso Senhor também. Maria foi uma mãe determinada a servir não apenas como mãe, mas como serva. Os textos nos mostram que Maria, ela não tratava Jesus apenas como filho. Ela o chamava de Senhor, ela o chamava de Salvador, antes mesmo dele nascer. Maria, às vezes parece familiar, às vezes eu vejo a forma com a qual Maria conduzia a vida de Jesus, principalmente no período que ele era criança, talvez adolescente. Existe um episódio que Jesus ele fica no templo, em uma das festas judaicas, ensinando os mestres da lei, e Maria e José vão para casa. Quando eles percebem que Jesus não estava junto no meio da criançada, eles voltam e Maria literalmente fica aflita. Mas Jesus, por que você não foi conosco? Por que você não estava conosco? Por que você fez isso? Às vezes eu vejo minha mãe falando comigo isso quando eu era criança, e parece tão próximo do cuidado, do carinho de uma mãe, como Maria foi uma mãe para Jesus. Maria, ela recebeu a notícia de que seria escolhida para ser a mãe do Messias. Ela demonstrou através das ações o que significa dizer sim para Deus. Não foi através de palavras, foi através de ações. E diante de uma situação de crise, nós já falamos aqui em alguns outros encontros, o momento do nascimento de Jesus, muito embora tenha sido um momento propício, era um momento de sofrimento, um momento de crise, um momento de fome, um momento de aflição, um momento de privacidade, um momento crítico da história da humanidade. E quando eu olho para tudo isso, eu entendo que os exemplos, eu entendo que a forma como Maria trabalhou aquele momento nos ensina muitas lições preciosas. Quero tratar com você hoje duas delas. A primeira é que quando nós cremos, e cremos da forma certa, nós somos direcionados. Mesmo porque a crença é o que direciona a vida de uma pessoa. Não pense que você é direcionado por outra coisa que não seja aquilo que você crê. Você pode até dizer sim, mas no seu íntimo, quem irá te conduzir é o fator crença, é aquilo que você crê, é o local onde você deposita a sua fé. Maria era uma adolescente de aproximados 13 a 16 anos, isso são os que os estudiosos às vezes relatam para cada um de nós, não tem a data correta dentro daquilo que a Bíblia fala, a Bíblia não menciona isso, mas supõe-se que pela cultura judaica, a cultura dos judeus, ela teria por volta de 13 a 16 anos, que era o período da adolescência, no qual era se dada ao casamento. E ela estava num momento crítico da vida dela, como eu já falei para vocês, o momento era complicado, era difícil, porém também ela estava num momento especial da vida dela. Ela havia sido prometida, contratada em casamento, que era o costume da época, e naquela época isso era muito significativo. Talvez algumas pessoas possam me dizer que ter um casamento hoje não seja tão significativo, não é o que eu creio que é uma coisa totalmente significativa, mas naquela época ainda era mais significativo. Numa época de crise, onde a mulher não tinha sequer representatividade, nem política, nem social, você não vai ver isso no início, no começo do Novo Testamento,
numa época de guerra, onde a mulher não tinha força. Então, ter um marido era ter respeito, ter um marido era ser cuidada por alguém. Ter um marido ou ser contratada para um matrimônio era a certeza de que o seu destino estava decidido, que seus filhos teriam da onde ter o seu sustento, principalmente para uma classe social um pouco mais pobre, como era a classe de Maria. Naquele momento também havia uma questão, nós vamos observar, de uma crise global. Então haviam incertezas, haviam questões onde reis faziam o que queriam, onde a crise política era muito severa, havia desigualdades sociais, e Maria não fazia parte da elite. Maria, ela era uma judia pobre. Ela vivia debaixo dos costumes da lei, da Torá. Ela era parente de um sacerdote, portanto era uma pessoa religiosa, ela era devota. Nós vamos perceber isso nas Escrituras. E isso implicava que se Maria, de uma certa forma, aparecesse grávida no período da contratação do casamento, isso seria um grande problema para ela, um grande problema. Porém, em uma das noites precedentes ao casamento com José, Maria, ainda virgem, ela recebe um anjo na casa dela, enviado por Deus. O nome dele, a Bíblia cita que se chamava-se Gabriel. E Gabriel apareceu e lhe disse: eu te saúdo, mulher favorecida. O Senhor está contigo. Confusa e perturbada, Maria perguntava a si própria: o que quereria o anjo dizer com aquelas palavras? Não tenha medo, Maria. Continuou o anjo, porque Deus vai conceder-te uma bênção maravilhosa. Muito em breve ficarás grávida e terás um menino, a quem chamarás Jesus. Será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus vai dar-lhe o trono do seu antepassado, o rei Davi. Governará sobre a descendência de Jacó para sempre. O seu reino jamais terá fim. Maria então perguntou ao anjo: mas como posso ter filho, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo cobrir-te-á com uma sombra. Por isso, o menino que te vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Também a tua parente Isabel, que toda a gente considerava estéril, ficou grávida há 6 meses, apesar da sua velhice, porque nada é impossível para Deus. E Maria respondeu: dependo só do Senhor, que aconteça comigo tudo o que dissestes. Então o anjo desapareceu. Lucas 1, versículo 28 a 38. Longe de endeusar Maria, mas muito perto, muito próximo de admirá-la, eu quero expor que as palavras descritas por Lucas, citadas por Maria, que demonstram claramente o que nós devemos fazer diante do momento de crise, diante de uma encruzilhada, onde devemos decidir se olhamos para Deus, se obedecemos a Deus, ou se olhamos para o que o mundo vai fazer conosco. Diante desse momento, Maria nos ensina muito. Você já se colocou no lugar de Maria? Estar grávida antes de consumar o casamento significa perder muito para Maria. Para uma pessoa como Maria, significava perder o seu próprio futuro que já estava acertado. Mas não era só isso. Apresentar-se grávida e com uma explicação no mínimo absurda, seria absurdo para os nossos tempos e para qualquer outro momento. A explicação que o anjo forneceu para ela, seria no mínimo uma vergonha para ela, para sua família, seria um descrédito para a casa dela, seria um descrédito para ela. Na realidade seria uma miséria, seria o fator de ser rejeitada pela sociedade. Na realidade, isso um pouquinho mais longe ia. Deuteronômio 22, 33 a 24 e número 5, versículo 21, ele relata que aparecer grávida naquele momento, quando já contratada para estar casada, significava adultério. E adultério significava apedrejamento na lei judaica. Era muito pesado o fardo que aquela mulher estava carregando, ou a decisão que ela tinha que tomar. Ela poderia pedir para o anjo
para que ela tivesse como consultar outras pessoas para decidir o que ela faria. Ela poderia falar assim, deixa eu pensar um pouco. Ela poderia dizer assim, olha, não tem uma terceira opção, mas a Bíblia diz que Maria diz sim para Deus, que a vontade dele fosse feita. Apresentar-se grávida não parecia sequer ser uma bênção maravilhosa, conforme o anjo falou. Parecia mais ser um peso do que uma dádiva. Porém, o que direcionou a vida de Maria não foram as circunstâncias que a envolvia. Não foram, de repente, as punições que ela poderia ter. O que direcionou a vida de Maria era a crença que ela tinha em Deus, aquilo que ela acreditava. É possível que Maria, sendo uma religiosa, conhecia as histórias bíblicas, conhecia a história de grandes mulheres que tiveram a vida mudada e que mudaram a circunstância no seu momento de vida, enquanto ouviram e quando ouviram Deus. É possível que Maria conhecesse a história de Débora, grande mulher de Deus. É possível que Maria tenha conhecido a história de Raabe, a história de Betseba, das quais fazem parte da descendência ou da ascendência de Jesus. E são relatadas ali por Mateus dentro de uma história que provavelmente Maria fez parte do conto dessa história. É bem provável que a história que envolvia e conduzia a vida daquela jovem não abria espaço para uma outra história, senão dizer sim para Deus. Mas ela tinha a opção de dizer não, mas as suas crenças a impossibilitavam de dizer não para Deus. Isso é muito importante para cada um de nós, porque às vezes nós vamos contra aquilo que nós aprendemos e que nós cremos dentro dos evangelhos e acabamos levando uma vida frustrada, A história de Maria mostra o quanto que é possível ouvir a Deus e viver uma vida plena de paz, mesmo em meio à crise, mesmo em meio à tribulação. Isso acontece porque aquilo que nós aprendemos também é aquilo que dá forma àquilo que nós cremos. E aquilo que nós cremos sempre vai ser aquilo que nos direciona, como nós já falamos. Pessoas que rejeitam aprender, pessoas que rejeitam ser conduzidas pela crença qual aprenderam, não conseguirão usufruir de mudanças significativas em sua vida. Normalmente patinarão na vida e viverão em tentativas. Por isso Maria respondeu, dependo do Senhor, só do Senhor, que aconteça comigo tudo o que dissestes. É interessante, ao aceitar aquilo que Gabriel estava lhe apresentando, Maria sabia das consequências, Maria sabia das dificuldades, Maria sabia das perseguições, mas também Maria entendia que é impossível viver em paz se não formos conduzidos por aquilo que nós cremos. Era uma mulher sábia, muitas vezes a criticamos de forma indevida, mas era uma mulher sábia para todos os contextos e todas as esferas, e eu poderia arriscar para todos os tempos. Como igreja evangélica no Brasil, um dado estatístico incontestável é que boa parte das nossas comunidades são compostas de mulheres de fé, mulheres que acreditam, mulheres que conduzem a sua vida, mulheres como Maria. Outro fato incontestável é que a crença que nós recebemos e cremos passa a direcionar a nossa vida. Então, plante uma mãe dentro de uma casa com convicções cristãs e ela vai desejar ardentemente que todos os seus filhos e todos os seus familiares conheçam Jesus e não percam tempo com outro tipo de vida. É uma característica, não sei se isso é só aqui no Brasil, eu acredito que seja uma característica cristã. Porém, em tempo de crises, é muito interessante, onde nós temos que escolher olhar para as circunstâncias e para as consequências, ao invés de olhar para as nossas crenças, isso fica muito mais difícil. Então, num tempo de crise, nós vamos pensar duas vezes se nós vamos exercitar a nossa fé ou se nós vamos exercitar a nossa lógica. Tempos de crise são momentos de maior dificuldade e, no mínimo, são mais conflitantes nessa questão. Maria não titubeou. Ela vivia num tempo de crise.
É nesse momento que Maria nos ensina que olhar para Deus e ser direcionado pela crença que nós temos nele será o grande diferencial da nossa vida. Irmãos, gravem isso que eu estou dizendo para vocês. Neste momento que nós estamos vivendo, assim como no momento que Maria estava vivendo, olhar para Deus, olhar claramente para Ele e crer naquilo que Ele diz e ser direcionado pela crença que nós temos, ela vai ser o diferencial das nossas vidas, da nossa casa, da nossa família. Ele vai ser o diferencial nesse momento. A sabedoria e a crença de Maria fez com que ela se tornasse alguém fundamental na história de Deus, na história da igreja, e por que não dizer, na minha e na sua história. O sim de Maria nos atinge até hoje quando nós falamos do nascimento de Jesus. Isso é interessante, pois a vida e a crença de Maria é um exemplo claro do que significa dizer sim para Deus e não para as ameaças da vida. Sim para Deus, não diante daquilo que te pode fazer o mundo, que pode fazer o homem. Porém, esse posicionamento apresentou desafios e gerou custos e levou a resultados também, não poderíamos negar isso, que mudou toda a história, não somente Maria, mas a nossa história. Olha, eu quero deixar bem claro nesse momento da pregação que eu não estou idolatrando Maria, mas eu não posso deixar de reconhecê-la como uma pessoa fundamental nos planos de Deus para o nascimento de Jesus e até mesmo, por que não dizer, para que hoje nós tivéssemos essa história, para que nós tivéssemos essa oportunidade. Ao se posicionar como alguém direcionada por suas crenças e que decidira fazer a vontade de Deus, Maria enfrentaria alguns desafios. Para Maria, ser mãe de Jesus levou ela à perseguição, não só dela, mas da família dela também. Imagine, um momento de crise, você ainda ser perseguido. Não é tão fácil. Fez com que ela tivesse que fugir do seu povoado, fez com que ela tivesse que ficar longe dos seus familiares. Maria teve que fugir com seu filho, fugir com seu marido, seu filho ainda no ventre. Fez com que ela vivesse sempre em segundo plano. Então, Maria, ela é falada na Bíblia, mas ela não é muitas vezes referenciada, né? Então, historicamente, eu não estou falando num contexto espiritual, Maria é muito importante num contexto quando nós falamos. Fez com que ela, de uma certa forma, visse o seu filho sendo perseguido. O que é para uma mãe ver o seu primogênito ser perseguido? Não foi só perseguido, não. Ele foi humilhado, ele foi maltratado, sem poder fazer nada. Porém, fez com que ela fosse salva. E fez com que ela fosse usada por Deus por crer que Jesus era o Salvador dela. Fez com que ela, de uma certa forma, mostrasse que é possível. É interessante que João 1,12, versículo 13, nós vamos ver os relatos, que diz assim, que todos quanto receberam, ou que receberam Jesus, eles passaram a ter o direito de serem chamados filhos de Deus, ou seja, aqueles que creem no nome de Jesus, e Maria cria no nome de Jesus, os quais não nasceram da carne, nem da vontade, não foi uma coisa genética, nem da vontade do homem, mas foi da vontade de Deus, é algo espiritual. E Maria tinha Jesus como o seu Senhor. Às vezes nós vemos Maria como uma mulher apática, de rosto pálido, de expressões silenciosas, conforme a tradição cristã durante quase 2000 anos nos ensinou, mas não é bem isso que Maria me parece no contexto que ela vivia. As poucas citações a seu respeito, de como ela era uma jovem ousada e uma mulher determinada e cheia de fé. Você vai observar que as poucas palavras que nós vemos citadas por ela, Lucas fala muito sobre isso, e eu até acredito que Maria foi uma das entrevistadas dele para fazer aqueles relatos. Maria vai nos mostrar o quanto aquele sim que ela deu para o anjo e consequentemente para Deus, a mostra uma mulher de fé inflexível, inabalável, de convicções sérias com Deus. Para Maria, a profecia dos seus ancestrais, Isaías, Daniel, entre outros, sobre o Messias, ela entendia assim, olha, aquilo não está acontecendo alheio ao que eu estou vivendo. Para ela estava no seu tempo, para ela estava na sua história, para ela estava na sua vida, para ela estava dentro do seu ventre. E ainda, com Jesus no seu ventre, ao visitar Isabel,
a mãe de João Batista, também grávida naquele momento, Maria canta uma poesia desafiadora e ousada que nos faz entender o perfil do caráter de Maria, como ela era, que nos faz discordar que ela não é essa mulher apática que a nossa mente de repente desenhou por causa da cultura. Esse cântico eu vou relatar para você, é uma espécie de poesia, chama Magnificat. Ele chama Magnificat porque na tradução, na primeira tradução, ele traz um texto que fala: a minha alma engrandece ao Senhor, do latim Magnificat, anima mea domini. Então ele acabou trazendo esse título. E os escritos dizem que Maria cantou o seguinte: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e os seus descendentes para sempre, como disseram os nossos antepassados. Lucas 1, 46 a 55. Quando nós olhamos hoje para essa profecia poética, talvez nós não temos, talvez pela culturalização nossa, momentânea ou contemporânea, nós não temos noção do impacto que essas declarações significavam. Mas no momento que foram citadas, a história era outra. Aquela simples moça não estava apenas cantando, ela estava desafiando autoridades quando fala que Deus despediria ricos, que Deus destronaria reis, e que o reinado de Jesus estava para acontecer. Ela estava dizendo assim: olha, Herodes, o seu reino está com os dias contados, porque assim como Daniel profetizou, você vai ser esmiuçado e o seu reino vai ser passado para outra pessoa, e agora quem vai reinar é Jesus. Ela não estava entrando apenas em uma briga religiosa, ela estava fazendo declarações que de uma certa forma a custaria caro, custaria perseguições. Muitos poderiam dizer que ela tinha um caráter revolucionário com as declarações dela, ou talvez até para apontar um pouco mais adiante, um caráter até subversivo diante da situação governamental. Maria não era uma menina apática que ficava quieta diante das injustiças da vida e nem muito menos diante das circunstâncias pela qual estava passando. Isso na época causou inclusive sua perseguição, a resistência a isso causou um genocídio por parte do rei Herodes, e mais que isso, fez com que o mundo inteiro entendesse através de uma mulher o que significa dizer sim para Deus. Às vezes, para dizer sim para Deus, nós vamos precisar olhar e falar assim: eu vou ter que dizer não para o mundo. Eu fico meio desconfortável quando eu vejo às vezes pessoas boas, bem intencionadas, acreditarem que para nós dizermos sim para Deus, nós temos que dizer sim também para o nosso sistema. E isso não é real, pelo menos não é o que a Bíblia nos mostra, o que Maria nos ensina dentro da vida dela. Parece-me que o nosso posicionamento ainda é um posicionamento de reino e não do local que nós estamos vivendo. Parece-me que quando nós somos chamados de embaixadores de um reino, nós vivemos segundo as leis desse reino. Mas não é sobre isso que eu vou tratar com você. É só para que você pense. Estar de acordo com o mundo, defender político, defender ideologias, nunca vai te colocar pareado com aquilo que Deus chamou você, o que te fez chamado para te fazer. Opinião própria. Às vezes pessoas bem intencionadas podem fazer divergente, o que não quer dizer que está certo. Maria, ao se posicionar como mãe de Jesus, ela nos ensina também que a nossa esperança sempre deve estar em Jesus.
que as nossas crenças, que as nossas ideologias não podem discordar daquilo que Jesus diz ou daquilo que Deus diz. A nossa esperança deve estar em Deus. Dizer sim para Deus nos fará enxergar nele, em tempos de crise, a nossa viva esperança. Aonde está a nossa esperança? O que nós esperamos depois que tudo isso acabar? Quando eu era criança, quero compartilhar com vocês, eu ouvi uma poesia, foi meu pai que fez, ele contava pra gente, contou poucas vezes, mas eu gravei muito bem ela. Ele era um homem apaixonado e ele assim, o nome da poesia era Quando Setembro Chegar. Quando Setembro Chegar. Ele desejava casar-se com minha mãe na primavera, constituir uma família com ela, ter filhos. Ele realmente era um homem apaixonado. E quando ele escreve a carta, ele fala sobre todas as juras de amor que ele faria, ele fala sobre a situação que ele sonhava com ela quando setembro chegasse. E eu estava pensando isso nesses dias, né? Porque eu estava pensando assim, olha, essa crise talvez chegue até o mês de agosto ou setembro. E eu penso às vezes assim, o que vai ser quando setembro chegar, né? Quando setembro chegar para a gente, como que nós vamos estar? Qual que vai ser a nossa história? Eu posso dizer para você com plena convicção de que aquele que pode nos assegurar a história, ou aquele que nos pode fazer sonhar novamente em meio ao momento que nós estamos vivendo, é aquele que é o dono do setembro. E a nossa esperança deve estar nele, a nossa esperança deve estar em Deus. Fugi um pouco do assunto, mas quero dar continuidade, porque para Maria, aquela questão da esperança, ela tinha muito a ver com aquilo que ela cria ou em Deus que ela cria. Para Maria, fugir para o deserto, ser perseguida por um rei doido, ver o filho ficar no templo, ver o sofrimento, a perseguição e a morte, foram momentos que descrevem não apenas uma crise de uma mulher, mas de uma mãe que ama o seu filho e que fica olhando para frente e fala assim, o que é que vai acontecer diante de tudo isso? Eu imagino que quando Jesus estava na cruz, morrendo pelos aqueles que estavam matando ele, eu não sei o que passou na mente de Maria sobre a questão de esperança, ou como funcionava aquela esperança. Foram momentos complicados, foram momentos que descrevem apenas não a crise de uma mulher, mas a crise de alguém que está vendo seu filho sofrer. Como que essa mulher sobreviveu? Como ela não entrou num processo devastador físico-psicológico? Como que essa mulher não foi acometida de um burnout? Como que essa mulher sobreviveu a tantas crises e pressões da vida? Como que essa mulher viveu? Como que foi a situação dela? Eu acredito que Maria vivia fixa na esperança daquilo que Deus falou com ela durante a vida dela, e principalmente naquele dia, quando Deus falou para ela de que ela seria uma pessoa agraciada através do anjo Gabriel. Nisso, 2 versículos nos ensinam como Maria venceu todas essas situações. O primeiro dele é declarado por ela mesma, e descrito por Lucas, do qual eu falei que possivelmente a entrevistou para escrever isso. Ele acontece, nós já lemos ele lá em Lucas 1, 46 e 47, quando Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Isso é um texto esperançoso. Ela sabia que não ia ser fácil, mas a alma dela acreditava que o Senhor e que o Salvador dela tinha o controle daquela situação. Jesus não era apenas o filho de Maria. Jesus era o Senhor e Salvador de Maria. O apóstolo Pedro, contemporâneo a Maria, quando ele fala a respeito de esperança, ele vai citar para a gente um versículo que eu acho muito propício, que é em 1 Pedro 1, 3, 5, que fala, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Ele está dizendo assim, olha, não é para qualquer tipo de esperança, é para algo que tem que estar vivendo dentro de mim. E era isso que Maria sentia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que é incorruptível, incontaminada e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardada na virtude de Deus para a salvação já prestes a se revelar nos últimos tempos. A única forma de passarmos por crises é tendo esperança. A única forma de termos esperança
está em acreditar que é possível uma nova vida. A única possibilidade de uma nova vida está em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que também é Senhor e foi Senhor e Salvador de Maria. Essa semana eu fiquei triste com uma declaração de um artista. Ele se suicidou, eu não vou citar o nome dele, você deve ter acompanhado nas mídias sociais e nas redes de TV. E no final da carta que ele deixou uma carta, ele diz assim: cuide das crianças. Mas no princípio dela, ele diz assim: a humanidade não deu certo. A humanidade não deu certo. No começo do mês, eu também vi alguns empresários que, diante da crise, se suicidaram. Vi nas redes sociais também. E aí nós começamos a ver que uma crise, às vezes, ela nos toma para lugares do quais Deus não quer que nós vamos. E se nós tivermos convicções de fé, é facinho para fazer uma besteira. O que dizer de uma adolescente repudiada, perseguida, exposta, chamada de prostituta, entre outras coisas? O que dizer de uma mãe que viu seu filho morrer em favor daqueles que o matavam? O que dizer de Maria? Maria deixa-nos uma lição de que, se a nossa esperança não estiver em Deus, nós nunca conseguiremos vencer crises. Ela também nos ensina que a crença sempre vai direcionar a nossa vida. E dizer sim para Deus ainda é a melhor escolha. A gente pode dizer sim para um monte de coisa, irmãos, mas dizer sim para Deus ainda é a melhor escolha. Talvez você mãe, você pai, você profissional, empresário, você que está aí do outro lado me ouvindo ou lendo essa mensagem através do blog, possa estar pensando em como o ator suicida pode citar a humanidade não deu certo. Talvez você pode estar até concordando com isso. Talvez você possa estar olhando e falar assim: realmente o ser humano é complicado. Alguns podem estarem dizendo que o nosso país não vale a pena e que o cenário é desesperador para podermos acreditar em alguma coisa. E eu gostaria que você entendesse o seguinte: não há esperança aonde nós não podemos enxergar vida. Não há esperança onde nós não podemos enxergar vida. Não há vida aonde nós não podemos enxergar salvação. E não há salvação se nós não olharmos para Jesus, mesmo em meio de crise. Eu tenho citado muito um versículo que eu quero compartilhar agora com você, na finalização desse sermão, do nosso encontro. É o versículo que Jesus, ao ver os seus discípulos preocupados em crise, tanto crise existencial como crise do momento que eles viviam, cita lá em João 14, 1-6, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu ousaria resumir isso em Jesus estar dizendo assim: não fiquem preocupados, porque eu sou a esperança. Não há esperança em nenhum outro lugar. Maria não entendia assim apenas porque ela era mãe de Jesus, mas porque as suas crenças direcionavam a sua vida e porque a sua esperança estava em Jesus. Esse Dia das Mães tem sido um dia como nós não vivemos nunca em outra fase da história. Um dia de isolamento social. Para muitos vai ser sem presentes, para muitos sem festas e para muitos sem mãe, que talvez tenham sido ceifadas pela pandemia ou que talvez não possa chegar até o local aonde ela está. Porém, eu quero te fazer um convite para fazer como Maria fez nos momentos de crise. Diga sim para Deus. Pense que Deus pode estar te encontrando hoje, nesse exato momento, e te fazendo uma pergunta que pode te tirar de qualquer crise. Diga sim para Deus. Creia em Jesus como seu Senhor e Salvador, como Maria fez. Permita que essa crença direcione a sua vida e deposite a sua esperança em Deus. Eu tenho certeza que será possível passar por
por este momento de crise vitorioso. E se essa crise durar até agosto, quando setembro chegar, os nossos sonhos tão românticos, né, os nossos sonhos como sonhava o meu pai, eles vão poder ser contemplados. Creia em Deus, creia em Jesus e que Deus te abençoe. Olá, queridas irmãs, nós adaptamos esse quadro do nosso culto online para homenagear você que é mãe, você que tem cuidado do seu filho, você que talvez hoje não tenha tido o abraço do seu filho devido às circunstâncias ou devido a outras circunstâncias. Eu desejo que Deus te abençoe, tenho um carinho enorme por cada mãe das nossas comunidades de fé, das nossas igrejas, tanto missionária da Vila Morim, quanto da nossa igreja de Aracaré, nossa igreja de Poá. Que Deus venha tratar vocês nesse dia, abençoar de forma tão grande pelo trabalho que vocês têm feito pelo Evangelho de Cristo, pela família de vocês, pelo trabalho que vocês têm feito como mãe. Feliz Dia das Mães. Oi, a paz do Senhor. Hoje é Dia das Mães e eu gostaria de deixar um Feliz Dia das Mães para todas as mães que estão nos assistindo, que estão acompanhando as lives, e deixar um Feliz Dia das Mães ainda mais especial para minha mãe, a Diva. Eu queria dizer que eu te amo muito e que Deus não poderia ter escolhido uma pessoa melhor para ser minha mãe, porque você é a melhor mãe do mundo. Um beijo. Bom, hoje é o seu dia, um dia muito especial para você, mas quem ganha o presente sou eu. Saiba que eu te amo muito e eu sou muito grata por ter você na minha vida. Hoje eu vim te dizer o quanto você é especial e agradecer por tudo que você já fez por mim. Feliz Dia das Mães, te amo muito. A gente queria desejar um feliz Dia das Mães para as nossas mães, as duas Adrianas. Isso aí, dizer que a gente ama muito vocês e que sem vocês a gente não é nada. Feliz Dia das Mães! Mãe, feliz Dia das Mães, que Deus te abençoe muito, muito. E eu só tenho a agradecer a Deus pela mãe maravilhosa que a senhora é e por todas as brigas que a senhora me deu, todas as broncas e por todas as maneiras que a senhora me amou desde quando eu nasci, todos os cuidados e todas as vezes que a senhora me ajuda a tomar as minhas decisões da melhor forma possível. Te amo muito, beijo, Deus abençoe. Feliz Dia das Mães, Dona Shirley, te amo. Olá, meus irmãos, passando aqui para fazer uma homenagem para duas mulheres muito especiais hoje no Dia das Mães. Uma delas é a minha mãe a Dona Nilza, que eu espero que esteja assistindo agora, uma mulher que sem ela eu não teria história. E a outra é uma mãe que para mim é exemplar, que é a minha esposa, a Patrícia, minha pequena. Sem ela meus filhos não teriam história, eu não teria metade da história da minha vida. São pessoas muito importantes, mulheres de Deus, que Deus tenha abençoado e que tenha abençoado a minha vida. Amo você, Dona Nilza, amo você, minha pequena, Deus te abençoe, Patrícia. Mãe, estou aqui para desejar um feliz Dia das Mães para você e dizer o quanto você é importante para mim. Saiba que você é uma mãe batalhadora, uma mãe guerreira, que eu tenho muito orgulho de ter você como minha mãe. Te agradeço por tudo, mãe. Te amo, beijos. Feliz dia do É Tudo Eu Nessa Casa. Feliz dia do Você Não É Todo Mundo. Feliz dia do Na Volta a Gente Compra. Mãe, quero agradecer por tudo que a senhora fez por mim, que a senhora faz por mim, pela minha família. Dizer que a senhora é a melhor mãe do mundo, que eu te amo muito e que a senhora tem um dia muito especial. Do jeito que a senhora é especial pra mim. Te amo. Mãe, sabemos de todas as batalhas que já passamos e eu só tenho a agradecer pela sua vida, por tudo que você fez e ainda faz por mim. Te amo muito e Feliz Dia das Mães. Te amo muito, mamãe. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia, minha mãe. Oi, mãe, tô passando aqui pra te desejar um Feliz Dia das Mães. Você é incrível pra mim, sempre foi uma maravilhosa mãe. E eu amo você muito, 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 muito. Sempre vou amar. Um beijo. Mãe, Feliz Dia das Mães. 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 Um Feliz Dia das Mães para todas as mães. Feliz Dia das Mães!
aos olhos do Pai. Você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou. De sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe, um toque de amor. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou. A cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe e um toque de amor. É linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Nunca deixe alguém dizer que não é querida antes de você nascer. Deus sonhou com você. Nunca deixe alguém dizer que não é querida antes de você nascer. Deus sonhou com você. Você é linda, perfeita. Estamos terminando aqui mais um dos nossos cultos, das nossas celebrações online, e foi muito bom partilhar da palavra de Deus, partilhar do exemplo dessa mulher de fé que foi Maria, mãe de Jesus, com vocês. Foi muito bom falar sobre esse assunto e saber que existem exemplos bíblicos de fé e que nós precisamos e podemos segui-lo. Quero finalizar orando com você, e não somente orando, mas passando alguns avisos. Um deles já é bem conhecido, nós temos as nossas lives às terças-feiras no Instagram, vai lá em MVA Oficial e você vai localizar, façam parte, às 8 horas da noite, vai ser muito bom, uma celebração de fé feita pelo irmão Wagner e por sua esposa Mariane. Vai ser muito bom que você participe. Faça os pedidos de orações antecipados e eles vão estar orando na hora da celebração, na hora do nosso culto de oração. Outra dela é que nós temos também amanhã a nossa Academia Bíblica, aliás, amanhã não, hoje, né? Temos a academia, ela fica gravada. Nós estamos falando sobre a história da igreja, um assunto muito interessante, do qual eu quero que você conheça e saiba que nós não estamos aqui à toa, nós temos uma missão. Entre lá, esse vai estar postado no meu canal do YouTube, pr.carloscavalcante, também tem na descrição, e você se inscreve se você não inscreveu. Aliás, depois que você assistir o culto online, a celebração, se isso foi edificante para você, dê uma curtida, dê um like lá, porque isso vai fazer com que ele seja divulgado um pouco mais nas redes sociais. E você pode compartilhar também o link com outras pessoas, faça com que várias pessoas ouçam a palavra de Deus, é um momento oportuno para isso. Eu quero orar com você, quero antes agradecer a você que tem sido dizimista, ofertante, e que tem abençoado essa obra. Que Deus te abençoe e continue te provendo, em nome de Jesus. Oremos. Querido Pai, nós louvamos ao Teu santo nome pela vida dos irmãos que assistiram essa
pequena mensagem, essa mensagem que ela às vezes atravessa fronteiras e que faz com que pessoas sejam agraciadas. Obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu carinho, que nós sejamos pessoas movidas pela fé, movidas pela convicção, movidas pela crença, e que nós, no nome de Jesus, venhamos olhar para Deus entendendo que Ele, Senhor, é aquele que tem que direcionar as nossas vidas. Em qualquer circunstância, Deus ainda é a direção das nossas vidas. E dizer sim para Deus é ainda a melhor escolha. Obrigado, Senhor. Abençoe aquele que está adoecido, abençoe o enfermo agora, aquele que está depositando a sua fé, ó Pai, neste momento, que o Senhor venha derramar cura, venha promover cura sobre vidas. Eu quero pedir a Ti também, ó Pai, para pessoas que já estão contaminadas pelo Covid-19. Ó Deus, são momentos de isolamento complicados. Que a Sua visitação seja sobre a vida dessas pessoas. E que no nome de Jesus haja cura, Senhor, para a Tua honra e glória. Deus, eu quero pedir também pelos enfermeiros, pelos médicos, por todas as pessoas da área da saúde que têm gasto sua vida com esse momento e que precisam estar cobertas pelas nossas orações. Não somente eles, mas pessoas que de forma crucial têm entendido que o seu trabalho tem contribuído para as vidas que muitas vezes estão em casa. Obrigado, Senhor. Fica conosco em nome de Jesus. Amém.